Boa tarde. Boa tarde, deputados. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo de forma online ou presencial. É uma honra, um prazer estar aqui representando essa categoria. Boa tarde aos colegas que, no seu pouco tempo de folga, vêm aqui, mostrando o quanto isso é importante para nós. Eu corro o risco de até ser repetitivo, porque após o Ministério Público e após a IFALPA, creio que algumas coisas vão se repetir, porque são óbvias, mas não é porque são óbvias que estejam sendo feitas. Eu venho aqui trazer mais... Primeiro, a lei do aeronauta, no seu artigo 19, ela permite o RBS 117. E aqui eu chamo a atenção ao parágrafo 3º do artigo 19, não, desculpa, o parágrafo 2º do artigo 19, que fala: com base nas normas e recomendações internacionais de aviação civil, qualquer modificação que a ANAC venha a dar, com base nas normas e recomendações internacionais. Quem é que dá as normas internacionais? É a FAA, a agência americana? É a EASA, que é a agência europeia? Não. É a ICAO, ou o ACI. A ICAO, no seu documento de fadiga, talvez a gente tenha que desenhar para as pessoas entenderem. A ICAO, no seu documento de fadiga, traz: devem basear-se em princípios científicos, conhecimento e experiência operacional. Ou seja, qualquer documento de RBAC 117 tem que ter princípio científico. O atual tem princípio científico? Ao nosso entendimento, não. Nunca nos foi apresentado nada. Essa atrocidade de proposta tem princípio científico? Não nos foi apresentado nada. Só argumentos um tanto controversos do outro lado da mesa. Experiência operacional, quem tem? A pesquisadora Isabela, doutora Isabela, mostrou nas suas conclusões. Pergunte aos pilotos, pergunte aos comissários. Eles é que estão sentindo na pele. Mas parece que só perguntaram para as empresas. Porque quem é que tem experiência operacional? É quem aperta o botãozinho e gera uma escala? Ou quem está lá no dia a dia, com 12 horas de jornada, e aí vai para uma van, fica 10 horas de hotel, sai 3 horas de transporte até o aeroporto, mais 12 horas de jornada, 6 dias consecutivos. Mas talvez essa pessoa não mereça ter voz? Bom, a ICAO diz que merece, mas não é o que acontece. O que acontece é que a ANAC está regulando jornadas trabalhistas, fugindo das suas atribuições há muito tempo já. Ou mexer em jornada não é trabalhista. O que acontece é que a ANAC não usa pesquisas científicas para argumentação do seu material. Não leva em consideração a experiência operacional da sua população. E na prática, ela acaba fazendo um copia e cola de uma legislação americana, somente levando em consideração as coisas pró-empresas. Porque é muito fácil você copiar uma tabela de jornada americana, apesar de ser ilegal no Brasil, você copia só a tabela de jornada, limita em 14 horas uma jornada de tripulação simples, mas você não traz no documento que, nos Estados Unidos, você tem produtividade mínima diária de 5 horas de voo. Lá o pessoal sai para voar. Aqui, a nossa produtividade média não chega a 3. E nós ficamos jogados nos aeroportos afora, causando mais fadiga nos tripulantes, mas sendo uma reserva não remunerada para as empresas. Ou seja, é a solução mais barata, longe de ser a mais segura, é a mais barata. Mais uma vez, a agência parece que ouviu só um lado e tomou partido pelo jeito. A segurança de voo, dados do NTSB, dizem que 20% dos acidentes e incidentes têm a fadiga como um dos principais fatores contribuintes. E nós perguntamos aqui, eu pergunto a vocês, se ou quando, eu não sei qual palavra usar, ocorrer um acidente e a fadiga for fator contribuinte, de quem vai ser a culpa? De nós que estamos aqui batalhando para diminuir essa atrocidade? Fica a pergunta no ar. Mas eu vou apresentar a pesquisa do sindicato. Ela é uma pesquisa robusta, com mais de 4.300 respostas de quem efetivamente voa no dia a dia. Foi uma pesquisa feita em 2023, de 59 perguntas. O parlamento modificou a lei do aeronauta em 2017, pois entendeu, após 4 anos de tramitação da lei, o parlamento entendeu
que a lei anterior estava defasada, que os níveis de fadiga dos tripulantes estavam em alerta máximo e que a segurança de voo estava em risco, em 2017. E aí, quando a gente pergunta para os tripulantes, agora, 4, 5, 6 anos depois da modificação da lei, comparando a realidade atual de jornadas com a lei anterior, você se sente como? 86% responderam mais fadigados. Ou seja, o Congresso teve toda a boa vontade de modificar uma lei e dar uma atribuição responsável para a ANAC, dar um aval técnico de segurança de voo. A ANAC utilizou esse aval técnico de segurança de voo para regular de forma trabalhista e fez um péssimo trabalho. Essa é a realidade dos tripulantes. 86% dizem que está pior do que estavam os níveis alarmantes anteriores. Eu tenho aqui diversas realidades difíceis de engolir, mas vamos lá. Quanto tempo nas últimas 4 semanas você se sentiu esgotado? A maior parte do tempo, 40%. Algumas vezes, mais 40%. Por quanto tempo nas últimas 4 semanas você se sentiu cansado? Algumas vezes 30%, a maior parte do tempo 49%. Essa pesquisa, ela está disponível no nosso site, ela está disposta, inclusive, separada por funções, por empresas, qualquer um pode, eu quero ver só a empresa A, só a função B, está lá, por funções, por empresas geral, para todos, desde 2023. Ou seja, não foi consultada ou não foi utilizada como argumentação porque não quiseram. Simples assim. Você já sentiu fadigado e não fez reporte? Eu ouvi aqui do colega, o Marcelo, o sistema atual não permite que você faça reporte, mas se você faz, você tem penalidade? Sim, ao contrário do que falam as empresas, sempre há uma penalidade indireta, pelo menos. Então, veja bem, não sou eu que estou falando, 95% dos respondentes disseram que já se sentiu fadigado e não fez reporte. Não fez. Você já pegou no sono de forma involuntária? 32% sim. E por poucos segundos, 57% sim. Então, por poucos segundos ou por mais tempo, nós temos 90% dos colegas que já pegaram no sono de forma involuntária. Ouvi aqui uma comparação com a Uber, excelente comparação, que trava em 12 horas de jornada por questão de segurança. Mas nós não temos essa trava e, pelo contrário, temos uma proposta de aumentar essa jornada. Então, nós vamos continuar dormindo de forma involuntária a bordo. E não reportando, porque se a gente reporta, a gente é punido. E a ANAC se escondendo atrás de não reportes, dizendo que está tudo bem e que o sistema de gerenciamento de fadiga brasileiro é o melhor do mundo. O formato do RBAC atual não funcionou. Ele é baseado em reportes, onde se eu me sinto fatigado, eu tenho que reportar. Esses reportes são compilados e uma vez por mês ou a cada 2 meses há uma reunião onde o sindicato vai junto com a empresa debater, teoricamente, esses reportes, mas como eles não existem, não há debates. Então está tudo certo, nós temos só 5 reportes em 1 milhão de voos que fizemos, está tudo certo. E na prática, quem reporta sai de voo, perde dinheiro, tem que falar com o psicólogo, tem que falar com o Papa para voltar. E aí, nós temos outras perguntas que a gente faz para os tripulantes. Na sua percepção, a empresa em que você trabalha faz um bom gerenciamento de fadiga? Discordo 40% e discordo plenamente outros 42%. ANAC, o RBAC não funcionou. Está aqui, todo mundo discorda. Avalie a seguinte afirmação. O gerenciamento da fadiga na minha empresa faz uma diferença significativa. Discordo plenamente ou discordo, cerca de 80%. Olha o que eu estava falando. Você já se sentiu fadigado e não fez reporte? 95% já se sentiu fadigado e não fez reporte. Então eu sou um inconsequente. Não, porque se eu fizer o reporte eu vou ser punido, direto ou indiretamente. Essa é a realidade que querem esconder atrás de não ter número suficiente de reportes. Caso você tenha respondido sim, que é o caso de 95% das pessoas, que já se sentiu fadigado e não fez reporte. Qual o motivo?
Fiz outras vezes e nada aconteceu. Não acredito na ferramenta, estou dizendo que não está funcionando. Reporte da minha empresa é muito complexo, não quero me expor, é o maior dado, 26%. O que é isso? Medo. Medo de se expor, medo de, por algum motivo, ser prejudicado. Porque é assim que acontece. Se você já tenha saído de alguma programação de fadiga e se sentisse fadigado de novo, então vamos lá, você reportou e saiu do voo por fadiga. A empresa cumpriu ali, e aí ela te puniu indiretamente, como ela faz. Você faria de novo o reporte? Não, 70% das respostas. Comprovando que o sistema é feito para não ter esse reporte. A proposta que a ANAC traz, ela aumenta as jornadas diárias, ela faz uma cópia da tabela americana, desconsidera a realidade brasileira, tanto de infraestrutura hoteleira, transporte, quanto de produtividade mínima diária de horas de voo, de número de folgas. Porque é muito fácil dizer, olha, Delta, United e American Airlines, eles têm jornadas de 14 horas, que é a jornada americana, que é o que o FAA diz. Mas eles esquecem de falar dos acordos coletivos, que é a realidade desses tripulantes lá. Nos acordos coletivos, essas empresas têm 12 folgas por mês. Essas empresas têm uma produtividade mínima diária de, no mínimo, 4. Mas essas majors são 5 horas de voo por dia. Então você sai para voar, você não fica jogado no aeroporto. Essas empresas têm acordos coletivos super robustos. E aí nós chegamos e falamos para a ANAC, para as empresas, quer me dar 14 horas de jornada? Vamos fazer um acordo coletivo igual da Delta, igual da American, igual da United, onde tu me dá as 12 folgas, produtividade mínima igual. E aí a gente fecha um negócio, eu levo para a categoria, eles votam, provavelmente vão aprovar. Não! O que eles querem é a jornada de 14 horas. O resto eles não querem. Aí a ANAC nos diz assim, não, eu não posso regulamentar produtividade mínima diária, eu não posso regulamentar folga, porque são itens trabalhistas. Mas a jornada não é trabalhista, pelo amor de Deus. O limite de horas de voo mensal e anual não é trabalhista. É muito claro, você aumenta o número de horas mensal e anual, é igual, é equivalente à diminuição de postos de trabalho. É diretamente proporcional. Mas isso, aos olhos da agência, aparentemente não é trabalhista. Enfim, a mudança piora muito a situação dos brasileiros, que já é triste, já é difícil. E eu trago só um exemplo que chamou muita atenção, que é o conceito de posicionamento, que basicamente diz que a nossa viagem a serviço, a gente voando de passageiro, quando voltando à base, não seria considerado jornadas. Então isso quer dizer que a ANAC, além de estar regulando uma questão trabalhista nossa, ela está inventando um conceito trabalhista. Nós estamos de uniforme dentro do avião, local determinado pela empresa, e não está nem contando jornada. Mas na prática, gente, na prática nós estamos falando de segurança de voo. Na prática vai nos permitir apresentar, 6:01. E quando a gente fala 6:01 da manhã, parece que é chacota, mas é uma realidade dos tripulantes brasileiros. Porque até às 6 é considerado madrugada. Aí tem umas regras específicas. Mas 6:01 basicamente pode tudo. Então as nossas jornadas muitas e muitas vezes começam às 6:01. Chacota, talvez para a população brasileira, mas para nós é realidade. 6:01. Aí você vai para uma jornada de 12 horas, 6:01. Aí você para, por exemplo, em Manaus, espera 1 hora a mais no aeroporto lá, umas 2 horinhas de sol, pega um voo de Manaus de passageiro para voltar para São Paulo, isso não está contando como jornada, você vai chegar em São Paulo o quê? Das 6:01 até 12 horas de jornada, vai dar 6:01 da tarde, 2 horas de solo, 8:01, mais 4 horas de voo, meia-noite. Está tudo certo. Mais 12 horinhas de descanso, mais 2 horas adicional, você está apto para trabalhar de novo e fazer tudo de novo. Inclusive, a jornada chegando a 16 horas, sem falar em 14 de hora adicional. Mas eu já também excedi o meu tempo, eu tinha aqui alguns exemplos. Eu quero só chamar essa atenção, essa tabela que já foi pontuada aqui por outros colegas, que a partir de 18 horas e meia de tempo de acordado. A partir da hora que você acordou, 18 horas e meia, você já está considerado como 0,05 de equivalência de álcool, nível de álcool no sangue. Isso são 2 long necks. Você não pode dirigir, você não pode trabalhar, provavelmente, né? Mas você vai poder voar, porque você vai estar acordado.
Essa é a proposta que nós estamos combatendo aqui. E nós vamos combater hoje, sempre, em todas as instâncias e esferas possíveis essa proposta, porque ela não é só trabalhista e foge aos preceitos da lei da ANAC. Ela afeta a segurança de voo para a categoria e para a sociedade brasileira. Muito obrigado.